11 horas e 39 minutos aqui na Alternativa FM. Já está aqui com a gente o nosso convidado especial dessa manhã, desse programa, Josué Storini, em nome da Alternativa FM, em nome do chefe, pastor Mário Martins, que não pôde estar aqui, mas me deu essa responsabilidade, essa incumbência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao programa Momento de Paz, microfone aberto para você nessa manhã de domingo. Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos que nos escutam, que nos ouvem, tanto ao vivo pela live ou pela rádio. Que Deus possa entrar na sua casa, que Deus possa entrar no seu coração, que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de alegria, um momento de transformação de vida. É uma honra imensa estar aqui na rádio com a presença do meu amigo Alisson e do pastor Mário Martins. Para mim é uma satisfação que não cabe em palavras mensurar. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aí. Começa, se apresentando para o ouvinte, para o internauta. Tem muita gente nos ouvindo nessa manhã aqui na cidade, nos assentamentos, nos distritos, na região. Tem muita gente nos acompanhando na live. Daqui a pouco nós vamos mandar um abraço. Mas quem é o Josué Storini? Quem é a sua família? Como você se converteu? Conte um pouquinho aí pra gente a seu respeito. Glória a Deus. Josué Storini é um servo, aquele que tem um chamado desde criança de servir. Eu nasci numa situação muito complicada. Nasci com 10 meses de gestação, nasci roxo. Praticamente não tinha mais oxigênio no ventre da minha mãe. Desde o meu nascimento havia profecias, havia palavras que Deus iria me usar. E eu creio muito nisso, creio que Deus ele fala aquilo que Deus ele usa. Eu estou aqui para obedecer ao que Deus tem colocado na minha vida, minha família, uma família imensamente cristã, de berço. E eu vim sendo instruído pelo meu pai que é pastor, por vários líderes, pastores que eu congreguei. E eles têm me orientado, eu tenho crescido aí na graça, na fé, para exercer a função de ministro e de alguém, uma voz dessa geração. Então o Josué nada mais é que um milagre vivo, é isso? Exatamente. Então o ouvinte aí que está nos ouvindo, nos assistindo, pode estar passando não pela mesma situação, mas precisando, não é isso, Josué? De um milagre, de uma intervenção miraculosa da parte de Deus. Então, esse Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia, ele está vivo, ele continua fazendo milagre. Quem está precisando de um milagre nessa manhã, o que você tem para falar para ele? Ele é um Deus que ele cuida, ele é um Deus que não se ausenta, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que, como um pai, vai guiando o filho pelo caminho que ele deve andar. É claro que no nosso crescimento, na nossa vida, a gente passa por dificuldades e provações, mas não significa a ausência de Deus, mas sim que Deus ele está nos ensinando naquela situação. Ele é um Deus que cumpre o que ele fala, que ele tem um modo dele de agir no tempo dele, na hora dele, da forma dele. E esse modo é um modo que glorifica, que nos ensina, que nos traz uma lição na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana. E é um Deus que ele fala na minha vida, que ele cumpriu palavras na minha vida que até hoje eu me maravilho com as experiências que eu tenho passado com Deus. É igual o professor. O professor está na sala de aula, né? O nosso Deus está presente. Ele é onipresente. Ele está presente aqui. Ele está presente aí na sua casa. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. A presença dele preenche o céu e preenche a terra, né? Ele está em todos os lugares, por isso ele é onipresente. É igual o professor, nos dias de prova, né? Nos dias de aula. O professor está na sala de aula, ensina biologia, matemática, português, geografia. O professor está presente, mas quando chega o dia de prova, ele fica em silêncio, né? Ele fica em silêncio. Ele não fala nada, mas ele está em silêncio. E nos dias de prova que a gente passa, Deus fica em silêncio. Mas isso não quer dizer que ele está ausente.
Ele está presente, porém em silêncio, né? E toda aprovação, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Então saiba, você nessa manhã, que mesmo que você esteja passando por provação, por dificuldade, ainda que Deus esteja em silêncio, Ele está presente e no momento certo, Ele vai agir. Não é isso, Josué? Glória a Deus, exatamente dessa forma. Josué, conta pra gente um pouco sobre sua história na fé. Como foi o seu encontro pessoal com Jesus? Até os 12 anos eu era aquela criança bagunceira na igreja, que corria pelos bancos da igreja, que ia para fora, jogava bola no pátio da igreja. Só que com 12 anos um chamado ardeu no meu coração e no meio de uma vigília recebi uma palavra profética que Deus iria me usar como profeta, Deus iria me dar o ministério da palavra, do ensino. E naquela vigília algo mudou em mim. E depois dos 12, 13 anos eu comecei a me aprofundar na Bíblia. E algo que eu glorifico a Deus por isso. Quando eu comecei a estudar, foi chegando professores, foi trazendo livros. E eu aprendi a falar, aprendi a pregar, aprendi a ler, aprendi a interpretar, lendo a Bíblia, lendo livros que eram doados a mim. Desde os 12, 13 anos já fazia curso, já comecei a exercer o ministério de pregador. E muitas igrejas me chamaram, né? Nos meus 14, 15 anos, viajei alguns estados do Brasil pregando. Só que também existe o tempo de a gente parar, sentar, esperar, crescer, amadurecer. Eu creio que fiquei um tempo aí, longos 4 anos, apenas estudando, aprendendo, tendo experiências, criando maturidade, para que eu possa usar as lições que Deus me deu nesse tempo para os jovens que hoje precisam, uma juventude que está perdida, uma juventude que se entregou à imoralidade. E essas lições que Deus me deu, Deus me permitiu passar por situações que me ensinaram e me moldaram até onde eu cheguei. E a sua igreja é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém? Sempre foi a Assembleia de Deus e do Belém. Muitos pastores, é uma igreja que ela é muito, como eu posso dizer assim, é uma igreja que ela é muito firme, uma igreja que ela ajuda muito, mas ela é muito responsável na palavra de Deus. Ela não deixa fugir da palavra, ela não inventa modas. É uma igreja que tem alicerçado a fé de muitos e ela alicerçou a minha fé e eu agradeço a Deus por isso. Não te cortando, mas já te cortei, para pegar um gancho aí na sua fala, na sua resposta. Além de membro da Assembleia de Deus, tenho certeza que você é um admirante, um admirador dessa obra abençoada por Deus. Mas deixa eu te perguntar, o que mais te inspira nessa obra, nessa igreja? O que mais me inspira na igreja é a missão de espalhar o evangelho, de pregar, de resgatar uma pessoa. Porque quando a gente olha no contexto geral, global, parece divertido, é legal, é gostoso, é prazeroso. A pessoa está ali no mundo, praticando, nas noitadas da vida. Só que quando ela chega em casa, ela olha para dentro de si, ela se sente um vazio tremendo. Um vazio que só é preenchido com a graça, com a presença de Jesus. E a igreja, quando ela resgata alguém que está nessa situação, resgata um mendigo, resgata alguém das drogas, resgata alguém de uma vida de imoralidade e transforma essa pessoa, traz um novo sorriso para essa pessoa, traz uma nova alegria para essa pessoa. Essa transformação do evangelho é o que mais me inspira, é o chamado que Deus tem na minha vida, é o chamado que Deus tem colocado na igreja. Eu acho que esse chamado é mais importante e atual do que nunca. Você é um pregador itinerante, é isso? Exatamente. E você vai explicar para o ouvinte o que é um pregador itinerante e já fala também quais são os maiores desafios e bênção nessa missão. O pregador itinerante é aquele que dedica tempo ao estudo da palavra, dedica tempo de oração, se prepara, porque quando a gente vai entregar uma mensagem, a gente tem que estar respaldado em duas coisas: na presença de Deus, que é obtida através da oração, e na sua palavra, que é obtida através do estudo. Então o pregador dedica horas, dias, anos na presença de Deus e no estudo. Algo que um membro comum da igreja pode não ter a oportunidade, um privilégio de ter.
Por isso o pregador itinerante ele é levado a várias igrejas, a vários ministérios, a várias cidades, estados, países, Culturas, né? culturas, para que ele possa compartilhar do que ele aprendeu, do que ele sofreu, do que ele vivenciou, do que ele estudou, do que ele experimentou na presença de Deus. E por isso o pregador itinerante ele é recompensado. Ele é recompensado com as bênçãos da igreja, ele é recompensado com o apoio da igreja, com os pastores da igreja. E é muito importante ter um ministério itinerante hoje em dia para que a gente possa ver irmãos e compartilhar testemunhos e palavras, porque sempre haverá alguém que sabe mais do que eu, que possa me ensinar algo que eu ainda não sei. E também é importante o pregador itinerante ter essa liberdade de poder ir para as igrejas, ir para ministérios, ir para as cidades e espalhar ainda mais a verdade e a palavra de Deus. Então o pregador itinerante ele passa por várias cidades, várias igrejas, vários estados, conhece várias culturas, né? Então, já que você é um pregador itinerante, aproveitando a audiência da Alternativa, do programa Momento de Paz, haja vista que a Alternativa é multiplataforma, através do rádio, do aplicativo, das nossas redes sociais. Aproveitando essa audiência, já deixa aí como que o pastor que nos assiste, que nos ouve, o líder de jovens, enfim, aquele que nos ouve, como é que ele vai convidar o Josué Storini para estar passando lá na igreja dele, pregando e sendo usado por Deus. Como é que ele te encontra nas redes sociais e também no seu WhatsApp? O WhatsApp, o número é 18 981 45 8903. 18 981 45 8903. O Instagram é fácil, é Josué Storini, mas você pode colocar J Storini, que vai aparecer um rapaz bem bonitinho, é eu. Isso. E você vai achar lá, vai poder conversar comigo, vai poder me seguir, pode mandar um direct que eu estava vendo. E Facebook também é Josué Storini, eu também estou lá. Você pode entrar em contato comigo. Storini com S mudo. Isso, é isso? S-T-O-R-I-N-I. É um sobrenome italiano. Oh, homem chique, homem chique. Tem, a família está assistindo, amigos, já aproveita aí e manda um abraço para todo mundo. Um abraço para a Débora, que falou que ia orar por mim, Deus abençoe a sua vida, é uma intercessora. A Thalita acho que deve estar dormindo, acorda. A minha mãe, o Francisco, fazendo um café essa hora, quero chegar em casa, quero comer, almoçar, eu não almocei ainda. Então, Deus abençoe a vida de vocês que têm cuidado de mim, da minha vida e do meu ministério. Amém. Última pergunta desse bloco e nós vamos para o intervalo. Josué, em suas viagens para pregar, tem alguma história ou testemunho que te marcou profundamente e que você gostaria de compartilhar conosco nessa manhã? Algum milagre, algo que aconteceu que te marcou e você não esqueceu mais? Existem vários testemunhos que eu poderia contar aqui, e alguns até que envolvem o mundo espiritual, que o mundo espiritual é real. Um deles, eu estava indo pregar em Prudente, na Assembleia de Deus Morada do Sol, em um culto de jovens com o tema de avivamento. E eu orei e pedi a Deus para que aquele tema fosse realizado naquele dia, que houvesse de fato um avivamento. Eu cheguei na igreja com uma tensão espiritual muito grande, subi num púlpito tremendo e senti uma opressão naquele lugar. A igreja inteira estava lotada de gente. Eu preguei a mensagem parece que não entrava, não fluía, nada dava certo. Mas nos últimos 10 minutos, Deus começou a tomar aquele lugar. Deus começou a cumprir a oração que eu tinha pedido naquele dia. Mais de 5 jovens foram cheios de Deus de uma forma que eles nunca tinham sido batizados com o Espírito Santo. E a igreja inteira tremeu, porque aqueles jovens eram jovens que estavam há muito tempo pedindo, e nada acontecia na vida deles. E foi através daquele culto, através daquele dia, que aqueles 5 jovens foram impactados com a presença de Deus. Deus me usou com revelação, com profecia, na vida de uma jovem, e se cumpriu essa profecia na vida dela. Então eu creio que aquele mover de Deus, diante daquela opressão, Deus deu vitória naquele dia e foi algo surreal. Quando a gente se coloca na posição de Deus, quando a gente se coloca diante de Deus, a opressão ela vem com força, a opressão ela vem com tudo. Mas quando estamos diante de Deus, respaldados em Deus, crendo em Deus,
na direção de Deus, Ele nos dá a vitória. É isso. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para bater um papo muito agradável. E a pedido aqui do nosso convidado, Josué Storini, Árvore Cortada, com Valesca Maíssa. 11 horas e 55 minutos. Deus abençoe sua manhã. Você ouviu aqui na Alternativa FM, Valesca Maíssa, Árvore Cortada. 12:02, estamos recebendo aqui nesse começo de tarde, no programa Momento de Paz, pregador da palavra, jovem abençoado, Josué Storini. Josué, que conselho você daria para um jovem que sente o chamado de Deus, mas tem medo ou dúvida de seguir? Um conselho que eu tomei para mim é, primeiro, a gente tem que estar respaldado em duas coisas, seja a palavra de Deus e a intimidade com Deus da palavra. Então, uma vez me perguntaram, Josué, como eu faço para ter um ministério igual o seu, abençoado? Como eu faço? Eu estudo mais ou eu oro mais? Eu falei para ele, olha para o céu. Estava passando uns pássaros e falei, qual é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Não tem como um jovem ser usado por Deus, não tem como um jovem ter um ministério impactante se ele não estiver nessa direção da palavra de Deus, do estudo e da intimidade com a palavra, da oração, do jejum, da consagração. Quando você for pregar, ou dar um testemunho, ou uma saudação, esteja de joelho diante de Deus. Peça direção a Deus. Peça para que Deus fale através de você. Porque se eu subir num púlpito, irmão Alisson, sem a presença de Deus, as pessoas podem até se emocionarem com as minhas técnicas de retórica, com a minha palavra. Se eu subir num púlpito sem a presença de Deus, as pessoas podem até chorarem, mas elas não serão transformadas, elas não serão tocadas pelo Espírito, elas não serão cheias da presença de Deus. Então é importante ter o conhecimento, se dedicar ao estudo, fazer um curso, vários cursos, estar sempre apto para aprender, mas também ter intimidade, ter o joelho dobrado, ter a oração. Isso é a base de todo ministério que todo jovem precisa ter para ter um ministério frutífero. E como você mantém a sua vida espiritual fortalecida diante das rotinas e viagens do ministério? É importante a gente sempre dedicar um tempo. Aquilo que a gente faz rotineiramente acaba virando costume. A gente começa a fazer no automático. Quando a gente começa a praticar uma coisa que a gente faz um dia, faz outro dia, se a gente deixar de fazer no terceiro dia ou no quarto dia, a gente vai perder aquela intensidade. Então é importante ter a constância de sempre fazer, para que depois de um tempo vire automático, aconteça naturalmente na sua vida. O ato de orar, o ato de dobrar o joelho, o ato de ler um livro, o ato de buscar um estudo, isso tem que ser natural, tem que ser rotineiro. Então, a gente sempre vai encontrar um tempo para ter esse momento com Deus, esse momento de aprendizado, porque tempo, a gente sempre fala que tempo não se tem, tempo se cria. Então, muita gente fala, eu estou aqui cheio de problemas, cheio de compromissos, não tenho tempo. Mentira, o tempo ele não se tem, ele se cria. A gente consegue ouvir um salmo no celular, a gente consegue ouvir uma palavra, a gente consegue um minuto de oração, seja com o joelho dobrado, seja no trânsito, ou seja no trabalho. Então é importante a gente ter uma vida de intimidade. Deus não é um Deus que está longe de nós, que precisamos ir até certas distâncias para encontrá-lo. Não, Ele é um Deus que está do nosso lado, em qualquer momento, em todo momento, a gente pode se comunicar e ter intimidade com Ele. Tempo a gente tem o suficiente, né? Exato. O que nós precisamos é organizar o nosso tempo e dar prioridade para o que realmente é prioridade e merece o nosso tempo, né? Josué, quem foram ou quem são suas maiores influências espirituais
na caminhada com Cristo? Poderia citar muitos amigos, muitos pastores, né? E até alguns mais renomados, mais conhecidos, que inspiram, que espelham meu ministério. Mas eu quero citar primeiro meu pai, que é um pastor, e desde quando eu era criança eu via ele pregar, eu acompanhava, por onde ele viajava eu seguia, eu era a pedrinha no sapato dele que estava lá sempre incomodando nas pregações. Então, meu pai foi o meu primeiro exemplo de ser um pregador, de ser um pastor, de fazer a obra. Mas também existiram líderes espirituais que vieram. O pastor Tristão, hoje nosso pastor presidente, tem me dado todo o apoio. Ele chega a todo culto e fala: cadê as agendas? Quero ver você pregando, quero ver você, Deus te usando. Então é muito importante ter pessoas assim, que reconhecem, que valorizam, que influenciam, que dão crédito ao seu ministério. E muitos pastores renomados que eu já conversei, que eu tenho contato, que já conversei uma vez, hoje eu não converso mais, mas que me admira. Pastor Eliseu Rodrigues, que é uma referência enorme, conversei com ele em 2019, é uma bênção. Pastor Elias Torralbo também é uma bênção no estudo da palavra. E muitos pastores que têm impactado o Brasil são referências para o ministério, com certeza. Eu, como jovem, quero um dia ter o alcance que eles tiveram, ter o conhecimento que eles têm, e vai ser para mim uma honra poder servi-lo como eles serviram. Você falou aí do seu pai, já aproveita e manda um abraço para ele, que ele está nos assistindo dessa Beijão, tarde. pai, sabe que eu prego melhor que o senhor, viu? Olha aí, o recado está dado. Pastor Ricardo, Deus abençoe sua vida, a igreja aí em Pirapozinho, né? Exatamente. Deus abençoe, que a igreja continue crescendo em quantidade e qualidade para a glória do Senhor Jesus. E nosso pastor presidente, pastor Tristão e a irmã Cristal, esse casal que tem sido uma bênção para a minha vida, para as nossas vidas e para a igreja aqui em Mirante do Paranapanema. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Josué, nós vamos para o intervalo, na volta você vai pregar a palavra e orar em favor de quem nos ouve e nos assiste. Mas antes, jogo rápido agora, rapidão. Em poucas palavras, quem é Josué Storini? Servo de Jesus. Uma passagem bíblica que marcou sua vida. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, já deixa um versículo aí. Antes não se aparte da sua boca o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite. Versículo 8. Um louvor que fala com você e que você sempre escuta. Atualmente eu tenho ouvido vários louvores, mas consolador. Uma frase ou lema que você carrega no seu coração. Que ele cresça e eu diminua. Oh! Um livramento. Quando eu nasci, Uma gratidão. quando eu voltei para Jesus. E uma saudade. Saudade de quando eu era criança e podia correr na igreja. Essa resposta foi muito boa. Você fechou com chave de ouro. Eu imagino que você dava trabalho para os diáconos, né? Os diáconos ficavam para cima e para baixo. Sou pregador infantil, falo que a criança que mais dá trabalho é essa que mais vai ser usada. Esse é o Josué Storini, uma bênção. Vamos para o intervalo, 12:10. Olha o feijão no fogo, Dona Maria, não vai deixar queimar o feijão, hein? 12:10, vamos para o intervalo e na volta o Josué vai deixar uma palavra para a sua vida e orar em seu favor. Deixe aí o seu pedido de oração.